Bom, neste sábado comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra e a gente vai falar sobre igualdade racial neste episódio do Hoje Notícias, que fala de memórias, né? E também, na sequência, durante a semana, nós teremos ainda mais alguns assuntos sobre o tema. Vamos começar hoje, logo depois do intervalo comercial, com uma entrevista bem bacana. Oferecimento: Copa, 60 anos. Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Disque Areia do Luquinha, Unicerp, Posto Econômico. Criativa Móveis, Decorações e Planejados. Sábado, 20 de novembro, será celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Esse dia foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, em 20 de novembro, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. Nós vamos conversar com a ativista Revalina Aparecida, coordenadora da CUFA, Central Única das Favelas em Patrocínio, e membro do COMPIR, Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Vamos falar sobre a igualdade racial sem meias palavras. Como é que está isso, Revalina? Está melhorando? Continua a mesma coisa? Olá, pessoal. Olá, Luiz Antônio Costa. Então, a gente tem sentido que não é que aconteceu uma mudança, porque o racismo, o preconceito, a discriminação ainda é muito grande. Talvez nos últimos anos tenha sido aumentado, na verdade. As pessoas começaram a falar mais com muita facilidade, começaram a cometer crimes raciais com muita facilidade, né, porque existe uma falsa democracia racial no nosso país que não acontece. E a gente tem visto aí nos últimos anos essa crescente, né, de injúria, de violência contra a população negra. E todas as vezes que a gente aborda esses temas, muitas pessoas, né, a gente não pode generalizar, muitas pessoas acham que a gente está se vitimizando, que nós estamos entrando em áreas que não existem mais. Só que eu falo para muitas pessoas que só quem sente na pele é que vai saber realmente o que acontece, né? São os olhares dentro dos restaurantes, são os olhares dentro das próprias lojas, né? Diversas pessoas, conhecidos meus, parentes meus, relatam muitas vezes que entram em uma loja e são seguidos pelas pessoas que trabalham dentro desses estabelecimentos, e a gente olha para o lado, uma pessoa com a cor diferente da nossa, não acontece isso com eles. Então eu vejo que o racismo ele não é velado mais no país, né? O racismo não está velado, não existe democracia racial, e que a cada dia mais nós estamos entrando em embates, né, que a gente não deveria estar tendo. E até a Fundação Palmares, que deveria cuidar disso, e o presidente é negro, e é exatamente o contrário, né? Justamente, a Fundação Palmares, ela vem com o próprio nome dela, né, traz aí uma reflexão acerca de quem foi Zumbi dos Palmares, né? O Palmares foi um dos maiores quilombos do Brasil, né, um símbolo de resistência. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem dar continuidade aos trabalhos de promover a igualdade racial e a equidade racial no país. Desse trabalho, como é que está? Então, a gente pode dizer que nos últimos anos, né, o movimento negro no município de Patrocínio e na região, ele tem aumentado a questão dos ativistas, né? A gente tem muito mais ativistas, nós temos muito mais grupos, né, que estão engajados, e a gente também hoje tem o apoio da mídia, que dá visibilidade para todas as ações e atividades que nós estamos fazendo. Então eu acredito que isso tem impulsionado ainda mais o crescimento desses movimentos em busca de promover a equidade e a igualdade racial, não só dentro do município de Patrocínio, mas também na região, né? Nós temos aí
Uma das nossas grandes lideranças aqui da região é a vereadora Dandara, que foi a vereadora eleita com maior número de votos na cidade de Uberlândia. Né? Então, a gente tem outras representatividades, e quando a gente fala que representatividade importa, é nesse sentido das nossas crianças e também toda a população negra, a população indígena, a população que é diversa, né, dentro dessa estrutura que nós temos de acreditar que existe uma cor que vai ter supremacia em cima da outra. Né? Então, a gente está conseguindo ver essas representatividades avançar cada dia mais através da arte, através da música e agora também através da política. Né? Dandara é uma mulher preta e moradora de periferia. Então, isso faz com que impulsione muitos jovens, né, a querer entrar também no mundo político, no sentido de promover políticas públicas étnico-raciais, com recorte para os moradores de periferia e também com recorte para a juventude. A história de Patrocínio, ela é contada só do ponto de vista dos coronéis, do pessoal branco. E Patrocínio foi um dos municípios mais escravistas do Brasil. Teve uma época lá, bem, há 1800 e pouco, que a população de Patrocínio era maior que a de São Paulo por causa do número de escravos. E vocês ainda têm essa dificuldade aqui em Patrocínio, quer dizer, a história é contada só pelos brancos? A gente tem essa situação a nível de Brasil, né, porque se a gente for analisar os livros escolares, quantos anos depois, né, que existe o mínimo de atividade voltadas para o público preto, né, para o público indígena, né, a gente tinha aí 2 páginas nos livros didáticos, né, e isso através do Movimento Negro Unificado, que é o MNU, através da Lei 10.639 de 2003, né, que coloca nos currículos escolares a história e cultura afro-brasileira e africana. Isso tem mudado, né, a nível de Brasil. As pessoas hoje, pelo menos, têm discutido e existem muitos autores negros que têm trabalhado essas questões. Agora, a nível municipal, a gente ainda tem um déficit muito grande na história do povo negro. Né? Se a gente for analisar, o Patrocínio compõe aí o Quilombo do Alto Paranaíba, né, que foi um dos maiores quilombos que existiu no Brasil também. E, infelizmente, as próprias pessoas negras, elas não têm relatos históricos no município que compõem a nossa história, né, e que faz com que a gente sinta esse pertencimento. E quando a gente fala de quilombo, as pessoas logo associam as questões dos quilombos rurais, né, das pessoas que estão vivendo ainda nesses espaços. Hoje existe a educação quilombola, mas dentro do município de Patrocínio nós temos um grande número de quilombos urbanos, né, que é através do congado, através da capoeira, através dos disseminadores da calunga. E infelizmente a gente ainda não tem essa história sendo contada dentro das nossas escolas. Né? A gente sabe que aí no mês de novembro é trabalhada a Lei 10.639, mas de uma forma muito pontual. Um dos nossos objetivos é justamente levar até a Secretaria de Educação, né, essa importância de se trabalhar a Lei 10.639 durante todo o ano, e não somente no mês de novembro, porque o mês de novembro ele já fica muito marcado por nós termos aí o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E se a gente for verificar, né, infelizmente, se a gente não fizer esse processo de incluir nos currículos escolares ao longo de todo o ano, nós continuaremos com esse único dia sendo para poder ser tratado a questão da promoção da igualdade racial. Quando eu falo muito sobre promoção da igualdade racial, no sentido de que a partir do momento que a gente promove a equidade e a igualdade racial, nós estamos diminuindo os índices de violência contra a população negra. Bom, já que já estamos falando de dia 20, né? Nós vamos ter aqui um seminário do dia 19, né? E como vai ser o seminário? Quais são os convidados? Durante toda essa semana, né, nós teremos aí inúmeras atividades. Eu acho que fica aqui uma cobrança para todos os órgãos competentes, que é organizar uma atividade relativa ao Dia Municipal do Hip Hop, que entra nessa Semana da Consciência Negra também, e nós temos uma Semana Municipal do Hip Hop, né? Nós temos aí vários grupos e movimentos de hip hop dentro do município de Patrocínio, que está numa crescência, né? Que estão promovendo atividades dentro das periferias, no centro da cidade também.
E a gente precisa do envolvimento de todas as áreas do poder público municipal para que essa lei ela realmente fique marcada no calendário, né, de patrocínio, no sentido de ter atividades, né, anuais, né, que sejam anuais no dia 12, mas também que haja um impulsionamento das atividades dos meninos do hip hop. No dia 15 de novembro é o Dia Internacional da Umbanda. Nós temos inúmeros grupos aqui em Patrocínio, né, que fazem essa atividade. Nós estamos aí entre uma pandemia ou saindo de uma pandemia, a gente ainda não sabe como que a gente vai dar essa nomenclatura para esse período que a gente está passando. Então vale ressaltar também que essa data é uma data muito importante, que é das religiões de matrizes africanas. No dia 16 de novembro, então, a gente vem culminando toda essa atividade, com essas atividades. A gente tem o seminário interreligioso do município de Patrocínio, que nós teremos aí representantes das religiões de matrizes africanas. No dia 19, né, nós vamos participar, eu vou representando a CUFA, né, nós iremos participar da atividade do seminário do Compir, que é o Semi-Compir, onde nós teremos a participação da vereadora Dandara de Berlândia, da professora Georgetânia, e ao longo de toda essa programação do dia 19, né, nós teremos inúmeras outras atividades que vai acontecer no IFTM. Só para fechar essa questão, vocês tinham muitas atividades educacionais, inclusive com a participação do Unicef e tal, essas atividades continuam? Diminuiu muito, né, o número de atividades, tanto virtuais quanto presenciais, né, relativas ao mês da consciência negra, mas a gente ainda tem algumas parcerias com algumas escolas, né, como a gente está retomando aos poucos as nossas atividades, né, a CUFA estava parada, né, as nossas atividades não estavam acontecendo de forma presencial. A pandemia parou tudo, né? A pandemia parou tudo, né, nós continuamos com a atividade da CUFA apenas ajudando as famílias com doações, né, e agora nós estamos retomando aos poucos com algumas atividades presenciais, né? Então a gente reduziu muito o número de parcerias que nós fizemos esse ano, né? Mas na próxima semana nós vamos fazer algumas palestras em algumas escolas. Legal, obrigado pela sua participação aqui na Rede Hoje. Eu que agradeço e deixo aqui uma sugestão de leitura, que é da Djamila Ribeiro, para todas as pessoas que querem promover a igualdade, a equidade, ou que querem, no mínimo, diminuir aí as palavras preconceituosas no seu dia a dia, né, que é um manual antirracista. Ele é bem fácil de fazer a leitura e de compreensão. É isso aí, pessoal. Agradecemos a sua gentileza, a gentileza da audiência. Pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas matérias, né? Dê um like também, que vai ser muito importante, que vai ajudar a gente demais e não vai custar nada para você. Um abraço, obrigado e até a nossa próxima edição. Oferecimento. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 10 vezes, 1 mais 9, preço de tabela ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. O supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada. Mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e o atendimento Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Abastecendo R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, no Posto Econômico você garante o seu cupom. Nesse mês de novembro será sorteado um climatizador e em janeiro uma moto 0 km. Quem disse que qualidade custa caro? Na Criativa você encontra o preço justo em móveis, decoração, cortinas e planejados em até 10 vezes. Falou qualidade e sofisticação? Pensou Criativa.